Indy Fã que acompanha o canal Blog da Indy TV, estamos aqui com a terceira parte do review da retrospectiva da temporada 2000 da kart. Claro que eu conto com o seu like, preciso muito que você se inscreva aqui no blog da Indy TV e também pode ativar o sininho para receber as notificações do blog da Indy. Vamos então ver como foi a segunda metade da temporada 2000 da kart. Galera, nesta segunda metade da temporada de 2000 da kart, são 10 provas, delas 4 em circuitos ovais, sendo 2 provas de 500 milhas, as 500 milhas dos Estados Unidos em Michigan e as 500 milhas de Fontana lá na Califórnia, fechando o campeonato, a 20ª etapa. Ainda tivemos Chicago, um oval curto de 1 milha, e Gateway, St. Louis, esse mesmo circuito que está na Indy até hoje, um oval de 1,5 milha. Além de 3 pistas mistas, Laguna Seca, Mid-Ohio e Road America, e também 3 circuitos de rua, Houston, Surfers Paradise e Vancouver. Nesta 11ª etapa em Michigan, nós tivemos o retorno do brasileiro Tony Kanaan. O Tony, que sofreu um acidente durante os treinos lá no Grande Prêmio de Detroit, acabou sendo substituído pelo norte-americano Brian Herta em um episódio aqui do Super Sub que você já viu com o professor Virgílio. Nós também tivemos a troca na equipe de La Penha Motorsports. A equipe argentina substituiu seu piloto argentino. O Norberto Fontana, aquele mesmo que teve uma rápida passagem pela Fórmula 1, disputou as 10 primeiras etapas do campeonato da kart em 2000, foi substituído pelo Mimo Gidley nesta segunda metade do ano. Apenas em Surfers Paradise, Mimo Gidley não correu nessa segunda metade do ano, ele que foi substituído pelo piloto Jason Bright, um australiano que correu a corrida em casa lá nas ruas de Surfers Paradise. Vamos então para a 11ª etapa do campeonato, as 500 milhas dos Estados Unidos. O Paul Tracy, que era o quarto no campeonato, foi o pole position para essa etapa das 500 milhas dos Estados Unidos. Ao seu lado, na primeira fila, Michael Andretti. O Michael, que estava a 2 pontos de Roberto Pulpo Moreno. Foi uma corrida espetacular, super disputada, nas 250 voltas que totalizam as 500 milhas, 804 km de emoção pura, como diria o Theo José. A vitória acabou ficando com o colombiano Juan Pablo Montoya. O Montoya, que fez a volta mais rápida, ali no finalzinho, na volta número de 232, nós tivemos 52 trocas na liderança desta corrida, sendo que 9 pilotos diferentes acabaram liderando pelo menos uma volta. A chegada foi uma das mais emocionantes da história da kart, já que o Michael Andretti e o Montoya chegaram muito próximos. O Montoya foi ajudado pelo vácuo do carro do Tarso Marques, o Tarso que completou na 12ª posição. Ele que acabou ficando em último na corrida, vamos dizer assim, porque apenas 12 pilotos completaram a prova. Os outros 13 acabaram abandonando, ou por acidente ou por quebra. Nós tivemos 25 carros nessa temporada, é bom lembrar disso, 25 carros, portanto, regulares nessa temporada de 2000. Então a vitória ficou com Juan Pablo Montoya, Michael Andretti chegando na 2ª posição, e com isso o Michael Andretti pela primeira vez no ano assumia a liderança do campeonato da kart, faltando 9 etapas para o fim do ano. A 12ª etapa do campeonato da kart aconteceu no Chicago Motor Speedway, um circuito que estreou no ano anterior, em 99, um circuito de propriedade de Chip Ganassi. Um circuito com o layout da pista parecido com o de Milwaukee. No entanto, as curvas são um pouquinho mais fechadas e as retas um pouquinho mais longas. Um oval simétrico. E a vitória, ficou com esse daqui. Cristiano da Mata conseguiu a primeira vitória da PPI, a antiga Arciero Wells. Uma vitória histórica, inclusive
para a Toyota, era a terceira vitória da Toyota naquele ano, a primeira vitória da Toyota em um carro que não fosse da equipe Chip Ganassi. E claro, a primeira vitória do brasileiro Cristiano da Mata. O Cristiano da Mata que, pasmem, com essa vitória na equipe PPI, uma equipe pequena, de pequena para média, mas muito competitiva neste ano de 2000, assumiu a quarta posição no campeonato com 82 pontos. O segundo lugar da prova foi do norte-americano Michael Andretti. Michael disparava neste momento no campeonato da kart, ele que somou 16 pontos, lembrando, né, a pontuação da kart naquela época, 20 pontos para o primeiro, 16 para o segundo, 14 para o terceiro, 12 para o quarto colocado, 10 para o quinto, 8 para o sexto e diminuindo a pontuação até o 12º, que marcava um pontinho, além de um ponto pela pole position e um ponto pelo maior número de voltas lideradas na corrida. Então o Michael disparou no campeonato com 120 pontos. Roberto Pupo Moreno foi sexto colocado na prova e acabou com 98 pontos após a corrida de Chicago. Ou seja, Michael estava 22 pontos à frente de Roberto Pupo Moreno neste momento do campeonato. Uma margem que dava uma corrida exatamente de folga na liderança, 22 pontos. O Gil de Ferran completou o pódio na terceira colocação em Chicago. Marquem aí, Gil de Ferran fazia 89 pontos neste momento. Ele estava 31 pontos atrás de Michael Andretti. O Paul Tracy era o quinto do campeonato com 80 pontos. E Adrian Fernandes, o mexicano que inclusive fez a volta mais rápida neste oval de Chicago nesta corrida, estava em sexto no campeonato com 79 pontos. 41 pontos atrás de Michael Andretti estava o mexicano Adrian Fernandes na então equipe Patrick Racing, companheiro de Roberto Pupo Moreno. Chegamos ao Grande Prêmio de Mid-Ohio, circuito misto, 13ª etapa do ano. A pole position ficou com o Gil de Ferran. Gil chegava aos 90 pontos, ficando 30 pontos atrás de Michael Andretti. Na corrida, um domínio total da equipe Penske. Gil liderou as 28 primeiras voltas, quando em seu pit stop foi ultrapassado por Hélio Castro Neves. O Hélio liderou as outras 55 voltas, fez um ponto pelo maior número de voltas na liderança e 20 pontos pela vitória. Elinho começava aí a melhorar sua situação no campeonato, ele que vinha enfrentando alguns problemas de quebra. Gil terminou logo em seguida na segunda posição, completando a dobradinha brasileiro e claro, né, inesquecível o pódio em Mid-Ohio. Christian Fittipaldi, que largou na quinta posição, foi o terceiro colocado, completando o pódio todo verde e amarelo lá em Mid-Ohio. O Adrian Fernandes foi o sexto colocado em Mid-Ohio, Michael Andretti foi apenas o oitavo colocado e Roberto Pupo Moreno o 11º nesta corrida em Mid-Ohio. Quinta vitória brasileira na temporada 2000 da kart em 13 etapas disputadas. A 14ª etapa do campeonato de 2000 da kart aconteceu em Road America, o então chamado Grande Prêmio de Elkhart Lake. A pole position ficou com o escocês voador Dario Franchitti. Dario Franchitti, em uma temporada pra lá de apagada, em momento algum disputou a temporada. Dario, que era tido como principal candidato ao título da temporada 2000, depois, né, claro, de ser vice-campeão, empatado com o Juan Pablo Montoya em número de pontos na temporada 99. Mas Dario teve problemas durante a corrida, nem completou a prova. O Gil de Ferran, que largava em segundo lugar, teve problemas logo na primeira volta com o câmbio do seu Reiner Honda Firestone e acabou abandonando. Outro que não teve um bom dia lá em Road America foi Michael Andretti, que também nem pontuou. A vitória ficou com o companheiro de Dario Franchitti, Paul Tracy. O canadense vencia mais uma corrida e entrava na briga pelo título da kart naquele ano de 2000. Nenhum brasileiro no pódio, o pódio que foi completado por Adrian Fernandes e Kenny Brack. Crescia também o mexicano Adrian Fernandes. Roberto Pupo Moreno foi o melhor brasileiro do dia, terminando na quarta colocação. Esse Grande Prêmio de Road America marcou
o fim da temporada para o brasileiro Walter Salles. Walter, que entrou na equipe Daily Coin no lugar do japonês Takuya Kurosawa, ele que acabou sendo companheiro de Tarso Marques. O Walter teve uma trajetória bem diferente, né? Aliás, a equipe da Yokone, uma equipe muito diferente nesse ano, porque tinha um carro Lola, Ford, Firestone e outro carro Lola, Ford, Firestone. No entanto, a partir do Grande Prêmio do Japão, um de seus carros virou um Swift Ford Firestone, o único chassi Swift do ano. Então o Tarso Marques correu 16 provas com o chassi Swift. O Walter havia feito algumas etapas antes do Tarso entrar na equipe, no carro número 34. Na primeira metade do ano, o Takuya Kurosawa foi o piloto da Daily Coin. O Walter substituiu o japonês em Chicago, em Road America e em Mid-Ohio. A partir da próxima etapa, em Vancouver, Alex Barron assumia o carro número 19 da Daily Coin. A 15ª etapa aconteceu nas ruas da belíssima Vancouver, no Canadá. E a vitória ficou com o canadense Paul Tracy. Sim, ele ganhou o Road America, 14ª etapa, e agora vence a 15ª etapa em Vancouver. Primeira vez na temporada que um piloto vence 2 corridas consecutivas. Para vocês terem ideia de como estava a competitividade da kart naquele ano. Dario Franchitti e Adrian Fernandes completaram o pódio respectivamente. O Christian Fittipaldi foi o melhor brasileiro, 4º lugar. Gil de Ferran foi o 5º, Roberto Pupo Moreno foi o 10º. Se vocês prestarem bem atenção no que eu disse nesses últimos minutos, nenhum brasileiro no pódio, tanto em Road America, nenhum brasileiro no pódio em Vancouver. Fato muito raro. E para vocês terem ideia de quanto o campeonato estava competitivo, após a 15ª etapa do campeonato, Michael Andretti, 126 pontos. Paul Tracy, 120 pontos. Adrian Fernandes, 117 pontos. Gil de Ferran, 116 pontos. Roberto Pupo Moreno, 115 pontos. 11 pontos separavam os 5 primeiros colocados do campeonato, faltando apenas 5 corridas para o término da temporada. Que campeonato espetacular foi este de 2000. Último quarto da temporada, as 5 últimas provas do ano de 2000. Grande Prêmio de Laguna Seca, lá em Monterey, na Califórnia. Se teve um piloto que teve uma sorte gigante, este chama-se Gil de Ferran. O Gil dentro da pista fez todo o seu trabalho. Largou em segundo e completou a corrida na 2ª colocação. A vitória ficou com o brasileiro Hélio Castro Neves, que liderou de ponta a ponta. Elinho saiu na pole position, venceu a corrida, sua 3ª vitória no ano, ele que já tinha vencido em Detroit e Mid-Ohio, mas a sorte do Gil de Ferran foi que Paul Tracy, Adrian Fernandes, Michael Andretti e Roberto Pupo Moreno, os 4 concorrentes direto ao título nesse momento do campeonato, não ficaram sequer entre os 10 primeiros colocados do Grande Prêmio de Laguna Seca. Então o Gil saiu como o grande sortudo neste Grande Prêmio de Laguna Seca, ele que assumiu a liderança do campeonato logo após a bandeirada quadriculada na 2ª colocação. O Dario Franchitti acabou terminando em 3º, completou o pódio. Brian Herta de volta à categoria num 3º carro da equipe Forsyth, fazendo propaganda do Grande Prêmio de Rockingham na Inglaterra, uma corrida que seria realizada no ano seguinte, em 2001, e o Kenny Brack, o sueco da equipe Hall, na 5ª posição. Kenny Brack crescia neste momento no campeonato da kart após 16 etapas. A 17ª etapa do campeonato aconteceu em um circuito oval, Grande Prêmio de Madison em St. Louis, 1,5 milhas. Juan Pablo Montoya liderou 121 das 236 voltas. Foi o vencedor tranquilo, vamos dizer assim. 3ª vitória do colombiano, 4ª vitória da Toyota na kart, a 3ª da equipe Chip Ganassi. O Jimmy Vasser até o momento não tinha conquistado nenhuma vitória, mas o Jimmy Vasser vinha em boas posições ali e era o 6º no campeonato neste momento. Gil de Ferran mais uma vez fazendo o dever de casa. Ele que foi o 8º colocado, somou mais alguns pontinhos. Seus principais
concorrentes no campeonato não foram bem, exceção a Roberto Pupo Moreno. O brasileiro da Patrick terminou na terceira colocação, somando alguns pontos valiosos ali, 14 pontos, e foi para 129 pontos, assumindo a vice-liderança do campeonato. O Gil fez poucos pontos, mas continuava na liderança do certame com 137 pontos. Dobradinha brasileira nas duas primeiras colocações. Vocês viram que eu não falei mais de Michael Andretti. No Grande Prêmio de Chicago, 12ª etapa do ano, ele tinha 22 pontos de vantagem para o Roberto Pupo Moreno. Michael fez apenas 7 pontos nas 7 corridas seguintes ao Grande Prêmio de Chicago. Ou seja, de Mid-Ohio até Surfers Paradise, que a gente vai ver ainda, o Michael fez apenas 7 pontos. Uma média de apenas 1 ponto por corrida. Um desempenho pífio para o Michael Andretti, que fez com que ele despencasse na tabela de classificação. O segundo colocado nessa prova de St. Louis foi Patrick Carpentier, outro que foi totalmente coadjuvante, um piloto totalmente apagado na temporada 2000 da kart, assim como toda a equipe Forsythe. A 18ª etapa do campeonato teve Gil de Ferran na pole position. Gil, que liderou 69 voltas dessa corrida, pintou uma bandeira amarela em um momento errado. A equipe Chip Ganassi, que nunca dorme no ponto, foi lá e colocou seus 2 pilotos nas primeiras posições. Jimmy Vasser, enfim, o campeão de 1996, que não vencia desde 98, conseguiu uma vitória na equipe Chip Ganassi. A última vitória de Jimmy Vasser na equipe Chip Ganassi aconteceu nas ruas de Houston. Juan Pablo Montoya completou a dobradinha da equipe e Gil de Ferran foi terceiro colocado. Paul Tracy foi o quarto. Os principais candidatos ao título não foram bem nessa prova. Michael Andretti mais uma vez fora da zona de pontuação. Moreno também não foi bem. Apenas Gil e Paul Tracy, dos principais candidatos ao título, foram bem. E eles disparavam aí e partiam para a Austrália como os principais favoritos ao título da kart de 2000. E Gil de Ferran poderia ser o campeão lá do outro lado do mundo. Chegamos à Austrália, um dos circuitos mais queridos e mais legais que os Indy fãs queriam muito que tivesse de volta no calendário. Claro que a gente tem um vídeo explicando aqui no blog da Indy, também está na descrição desse vídeo, dizendo o que aconteceu com o Grande Prêmio da Austrália. Clica lá e vocês vão ver. Lembro dessa corrida como se fosse hoje, corrida de madrugada, ao vivo na tela do SBT, até o José super empolgado. O Gil de Ferran tinha praticamente 20 pontos de distância para o Paul Tracy. O Gil, que podia ser campeão aí na Austrália, infelizmente o Gil de Ferran colocou tudo a perder logo na largada. O Gil, que foi pole position, o Montoya foi segundo, fechando ali a primeira fila, e o Dario Franchitti o terceiro. Esses 3 pilotos acabaram se envolvendo em um acidente logo na primeira curva. Nunca aquele ditado foi tão bem, né? Que você não ganha a corrida na primeira curva, mas que sim você perde a corrida e felizmente não perdeu o campeonato na primeira curva, né? O Gil de Ferran, sempre tido como um piloto super cerebral, neste momento ele arriscou, não aceitou a ultrapassagem do Montoya logo na largada. O Gil, o Montoya e o Dario bateram. Foi a primeira das 5 bandeiras amarelas que aconteceu nas ruas de Surfers Paradise. Das 65 voltas previstas, nós tivemos 19 voltas em bandeira amarela. Olha a quantidade de voltas. E a corrida, por essa enormidade de bandeiras amarelas, de voltas em bandeiras amarelas, acabou no limite de tempo de 2 horas. O Adrian Fernandes, que largou em 17º, completou a prova em 2 horas, 1 minuto, às 59 voltas. A corrida foi encurtada, claro, né? Foi no cronômetro, foi no relógio e não em número de voltas. O Adrian, largando na 17ª posição, acabou vencendo essa corrida. A sorte do Gil de Ferran é que nem Moreno, nem Michael Andretti, mais uma vez, e nem Paul Tracy acabou pontuando nessa corrida. Mas surgiu ali
um novo concorrente ao título da kart naquele ano e surgia muito forte. O mexicano Adrian Fernandes da equipe Patrick venceu a corrida e se aproximou muito de Gil de Ferran. Após o Grande Prêmio da Austrália, o Adrian Fernandes ficou com 147 pontos contra 153 do Gil de Ferran. Após essa corrida na Austrália, Adrian Fernandes foi para 148 pontos e o Gil ficou com os mesmos 153, 5 pontos apenas separavam os dois primeiros colocados. O Kenny Brack e o Paul Tracy estavam a 20 pontos do Gil, tinham chances aritméticas, vamos dizer assim, para chegar no piloto brasileiro. Mas fato é que o Gil de Ferran, que estava com um título super ganho na Austrália, foi para Fontana, foi para a decisão com um título super ameaçado pelo mexicano Adrian Fernandes. O Adrian que tinha vencido em Fontana no ano anterior e sempre um piloto muito bom de oval. Então as preocupações da Penske com o Adrian eram gigantes. Chegamos a Fontana, última corrida da temporada 2000 da kart, assim como no ano anterior e assim como também em 2001. Fontana, um super speedway, encerrava a temporada da kart nestes anos dourados, desde 97. Então, uma corrida que por si só já era muito esperada, né, por ser a última da temporada e por decidir o campeonato. Uma corrida tão esperada que durou mais de 48 horas. Claro, é uma brincadeira, né? Uma brincadeira bem séria, porque a corrida começou no domingo e terminou apenas na segunda-feira. Choveu no domingo, os pilotos disputaram mais ou menos 30 voltas ali no domingo, começou a chuva e a kart, que organizava e promovia o campeonato, decidiu adiar a prova para a segunda-feira. Claro que nós não tivemos transmissão nem no domingo nem na segunda de forma ao vivo. Infelizmente, né, ninguém viu o título do Gil de Ferran ao vivo na TV aberta. A DirecTV tinha os direitos de transmissão também naquela época na TV fechada e exibia sim a kart em seu pacote de TV fechada. Mas se hoje a TV fechada é cara para o bolso do brasileiro, imagina 21 anos atrás o quanto não era pesado no bolso de qualquer família ter uma DirecTV. Você tinha DirecTV aí na sua casa nessa época? Eu não tinha. Eu vi o Gil de Ferran ser campeão da kart às 3 da manhã, logo após o programa livre com o Rababi, não era nem o Serginho Groisman mais, às 3 da manhã de segunda para terça-feira, uma madrugada, mas uma madrugada que a gente foi dormir super feliz. Na corrida aconteceu de tudo. O Gil de Ferran havia feito a pole no sábado. O Gil, que até hoje detém o recorde de piloto mais rápido do mundo em um circuito fechado. Naquela época ele quebrou o recorde. Vocês estão vendo aí a foto do Gil de Ferran. E o Gil saiu na pole. O Gil fez uma marcação a corrida toda em cima do Adrian Fernandes, sempre na frente do Adrian Fernandes. Em momento algum o título do Gil de Ferran esteve ameaçado em Fontana, é bom deixar isso muito claro. E para fechar uma temporada espetacular para o Brasil, 3 pilotos no pódio mais uma vez. Christian Fittipaldi venceu a corrida às 500 milhas da Califórnia, foi o 11º piloto diferente a vencer na temporada 2000. Roberto Pupo Moreno, consolidando uma temporada excelente, a melhor de sua carreira, fechou o campeonato em terceiro e foi segundo na corrida. Gil de Ferran, claro, no pódio, terceiro lugar na corrida, campeão, finalmente o Gil de Ferran. O Adrian Fernandes foi o quinto, o Casey Mears em um terceiro carro da equipe Rahal foi o quarto colocado. O Alex Tagliani foi o sexto colocado, aliás, ele acabou batendo, provocando essa última bandeira amarela na volta número 248. Ele nem completou a prova, mas ele ainda ficou à frente do Tarso Marques. O Tarso Marques que conseguiu o melhor resultado do chassi Swift em Fontana na 7ª posição. Apenas esses 6 pilotos completaram a prova. O Tagliani não completou, né? Acabou batendo, como eu disse, mas ficou à frente do Tarso Marques. 6 carros chegaram inteiros, vamos dizer assim, após as 500 milhas da Califórnia. Na minha opinião, a temporada mais fantástica da kart que eu pude assistir. Eu gostaria de você, Indyfan, que deixasse aí a sua opinião.
E claro, o Michael Andretti também não pontuou nessa corrida final do ano de 2000. Ou seja, desde a 12ª etapa do campeonato, onde o Michael era líder com 22 pontos à frente do Moreno, ele fez 7 pontos em 8 corridas. Inacreditável como o Michael Andretti teve azares, teve quebras e faltou um pouquinho de braço ali e decisões acertadas. Indyfan, espero que você tenha gostado desses 3 episódios aí do review da kart do ano de 2000. Nós precisamos muito do seu like, precisamos mais ainda que você se inscreva em nosso canal e claro, divulgue nosso trabalho em todas as suas redes sociais. Siga o blog da Indy no Instagram e claro, deixe o seu comentário aqui que nos ajuda bastante a ver o que você acha do blog da Indy e qual é o próximo review que você gostaria que nós fizéssemos aqui neste estilo. Um abração, obrigado e até a próxima, Indyfan.